Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, Rua Professor Chanico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor à la carte da região, mais de 40 anos de tradição. Boa tarde para você que acompanha a nossa programação pela TV ou pelas redes sociais. Esse é o programa Direto da Redação que traz as principais notícias desse início de semana. E começamos com a temperatura bem elevada, um calor que não estamos acostumados. De acordo com o site Clima Tempo, hoje a mínima é de 18 graus e a máxima de 34 graus, sem previsão de chuva. E com calor ou sem calor, os bandidos não tiram folga. Mas um final de semana foi marcado por furtos em Andradas. Um deles aconteceu na rua Quirino Gonçalves Lopes. A vítima relatou que por alguns instantes deixou o veículo aberto com o seu celular no banco. Quando retornou, não encontrou o aparelho. Já no bairro João Teixeira Filho, um morador se deparou com um desconhecido dentro da cozinha de casa, com a televisão nos ombros. Após pegar o aparelho, fugiu. E a Polícia Civil investiga um caso de pornografia infantil em Belo Horizonte, em que um adolescente de 15 anos, estudante de um colégio particular, é suspeito de fazer montagens de fotografias de colegas nuas. No estado do Rio de Janeiro, a ocorrência semelhante ganhou destaque. Os casos chamam a atenção para o uso indevido e criminoso da inteligência artificial. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil investiga a disseminação de montagens com nudes falsos de alunas. A suspeita é que estudantes do Colégio Santo Agostinho, na Barra da Tijuca, tenham modificado fotos de meninas a partir de ferramentas de inteligência artificial e repassado em grupos de mensagens. Desde a abertura do inquérito, no dia 3 de novembro, mais de 20 alunas vítimas da ação foram ouvidas pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A maioria é estudante da instituição. Uma situação semelhante foi descoberta no Colégio Santo Agostinho de Belo Horizonte. Um estudante de 15 anos é suspeito de usar aplicativos de inteligência artificial para gerar imagens falsas e forjar nudes de alunas. Segundo a denúncia, as fotos foram publicadas em uma rede social, acompanhadas de palavras de baixo calão. As imagens teriam sido montadas com base em fotografia das vítimas em plataformas digitais. Em nota, a instituição informou que está acolhendo os estudantes e as famílias com equipes de psicólogo e assessoria jurídica. Reforçou sobre medidas internas que visam prevenir casos assim e construir um ambiente seguro. Um estudo conduzido pela União Europeia revelou um aumento de jovens entre 16 e 19 anos que já cometeram algum tipo de crime cibernético. Segundo o levantamento, cerca de 22% afirmaram já terem feito alguma incitação à violência. 18% disseram já terem participado de mercados ilegais relacionados a jogos online. 15% já se envolveram com spam. 12% participaram de lavagem de dinheiro e 11% já praticaram discurso de ódio. Aqui no Brasil, as penalidades aplicadas para casos como esses são as vigentes nas legislações presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Código Penal. Qualquer pessoa, quando usa hoje uma solução digital, uma solução de inteligência artificial generativa, o seu IP fica atrelado àquela solicitação e é possível depois solicitar a quebra do sigilo daquele IP responsável por gerar um determinado conteúdo. A atitude criminosa leva as vítimas a dores reais. As feridas, apesar de não serem visíveis, causam impacto na autoestima e geram isolamento, depressão, ataque de pânico e ansiedade. Imagine, então, você zelando, fazendo uma curadoria da imagem que você
posta para os outros, tentando, de uma forma ou de outra, assegurar com que essa aceitabilidade social ocorra. De repente você tem sua foto sendo divulgada, mesmo que não seja com um corpo seu, é como se a sua reputação ela fosse ela fosse ruída de uma hora para outra. Isso vai ficar reverberando por longos períodos, possivelmente, inclusive, comprometendo o desenvolvimento sociocultural dessa usuária aí adiante. Ou seja, o estrago que é feito, no meu entendimento, ele seria comparável a um trauma que você vive. E agora nós vamos falar de um caso que aconteceu em Poços de Caldas. Um pastor de 41 anos foi ameaçado com uma faca por um ex-membro da comunidade religiosa. De acordo com informações do boletim de ocorrências, o autor chegou no templo, interrompeu o culto e, de forma transtornada e agressiva, se aproximou da vítima. Ele foi contido pelos fiéis, que tiraram a faca da mão dele. Durante a ação, houve danos ao púlpito de madeira que se quebrou, causando cortes na mão do autor. Após a ação, fugiu. E também em Poços de Caldas, as câmeras de segurança flagraram o furto de uma moto no centro da cidade. As imagens mostram que o autor observa o local e, como não há ninguém na via, utiliza uma chave micha para levar o veículo. E nem se incomoda de sair com a moto sem utilizar o capacete. E o incêndio foi registrado na tarde deste domingo em uma loja de pneus em Poços de Caldas, localizada na Avenida Presidente Venceslau Braz, no bairro Estância. As primeiras informações são de que pneus foram atingidos pelas chamas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e compareceu ao local, assim como a equipe da Polícia Militar. E eu fico por aqui, mas volto logo mais à noite às 19 horas com o Jornal Integração, com outras notícias. Até mais! Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, Rua Professor Chanico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor à la carte da região, mais de 40 anos de tradição.